Bora, Fel, com as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira, direto do CT Joaquim Grava, o timão que terá reforço importante amanhã contra o Atlético Mineiro. Mano, tem que vencer amanhã, não tem jeito. 5 pontos da zona de rebaixamento. A água bateu na bunda, então se liga nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vladimir Bianchini está aqui conosco, porque depois da derrota contra o Santos, o Corinthians em casa joga contra o Galo. E aí, será que o Corinthians vai estar mobilizado para a partida, já que essa foi a reclamação do que faltou no Clássico, hein, Vlad? Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Para o Corinthians é um jogo muito importante para justamente tentar se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento, já que o resultado de ontem, o Vitória vencendo o Bahia, deixou o Timão a 5 pontos apenas da degola. E para essa partida vai ter alguns retornos importantes e o desfalque do zagueiro Gustavo Henrique. Vamos começar então pelos retornos. O Bidu e também o Hugo Souza, que estavam suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro, além dos jogadores que estavam na data FIFA, o Félix Torres com o Equador e o Romero também com a seleção do Paraguai. Lembrando que o Martínez também deve voltar, o jogador se atrasou na volta da seleção venezuelana, foi punido pelo Corinthians e agora deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior, que é outro também que cumpriu suspensão contra o Santos e está de volta no banco de reservas. Uma das principais novidades é que o Memphis Depay deve ser o titular. Ele vive o maior jejum de gols com a camisa do Corinthians desde que chegou ao Parque São Jorge. São 7 partidas sem balançar as redes. Além disso, o Garro deve ganhar mais minutos em campo. Pode ser que comece como titular ou que pelo menos entre logo no começo do segundo tempo, justamente para tentar fazer a diferença em relação ao Timão. O Carrilho é outro jogador também que vive a expectativa de voltar, já que ele fez uma operação no tornozelo, ficou mais de 2 meses fora e pode ser uma novidade entre os jogadores relacionados. Lembrando que o Corinthians tem alguns jogadores ainda no departamento médico. Caso do André Ramalho, que pode retornar nas próximas semanas, e do Vitinho, que dificilmente jogará em 2025, Bruno. Questão então para o Corinthians também envolvendo a lesão desse jogador. Vamos falar agora do Corinthians, que ainda sente a derrota para o Santos, machucou. A torcida do Corinthians será um time diferente neste sábado contra o Atlético Mineiro em relação àquele que perdeu para o Santos na Vila Belmiro. Começando pelo treinador, o Dorival Júnior, que ficou suspenso nas últimas 2 partidas e estará de volta ao banco de reservas. Quem também volta é o Martínez, o volante do Timão, que inclusive sumiu durante uma semana dos treinos no CT Joaquim Grava, se reapresentou, será multado, essa multa será revertida à caixinha dos jogadores e o Corinthians também vai descontar os dias em que ele não compareceu ao CT. Goleiro Hugo e o Matheus Bidu, que suspensos não pegaram Santos, também estarão de volta, como também o Romero e o Félix Torres, que estiveram fora por conta da data FIFA. A tendência é que tanto o Memphis Depay quanto o Garro iniciem a partida contra o Atlético Mineiro. No jogo contra o Santos, eles começaram no banco de reservas, mas acabaram entrando durante o jogo. Um desfalque é certo, o Gustavo Henrique levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Santos. É bem provável que o Kaká inicie a partida. O Corinthians segue com 33 pontos, ameaçado de rebaixamento. Lembrando que até o momento, neste Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem apenas 8 vitórias. O time mais empatou 9 vezes do que propriamente venceu e perdeu nada mais, nada menos do que 11 vezes. O Timão, que até o momento, neste Brasileirão, jamais venceu 2 partidas consecutivas. Perdeu 11, só ganhou 8. Fica difícil, tem que ficar esperto. Pessoal, vamos falar de José Martínez. Ele foi punido pela diretoria. Vocês sabem, né? Ele faltou durante 6 treinamentos, foi cortado do jogo contra o Santos, não se reapresentou depois da folga dada de 3 dias durante a data FIFA. E o argumento que ele utilizou, todo mundo sabe, né? Um problema de documentação do seu filho ainda na Venezuela, que eles queriam cruzar para a Colômbia e tudo mais, para vir para o Brasil. Segundo a informação do portal Meu Timão, não foi bem digerido pela diretoria. Tipo assim, outros jogadores já tiveram problemas semelhantes. É normal, o jogador de futebol tá sempre viajando para voltar para casa, aquela coisa toda. E o clube entende que poderia oferecer até recursos para o jogador,
uma assessoria jurídica, uma consultoria, né, com um agente de viagens para daqui a pouco resolver esse problema lá na alfândega de documentação e tudo mais, passaporte, aquela coisa toda. E o jogador ele não acionou o clube nesse sentido. O staff disse que o clube sabia, mas o clube não teve maiores detalhes. E na reapresentação, não houve uma prova mais documental assim de que isso realmente teria acontecido. Então, o clube entendeu que houve uma indisciplina, uma insubordinação, né? O Dorival e também a diretoria, o Fabinho Soldado, eles esperavam pelo jogador, que não apareceu e, segundo o clube, não deu as devidas explicações. Por isso, desconto no salário desses 6 dias que ele se ausentou e multa na caixinha. A caixinha é aquele, né, aquele ato simbólico, né, de jogadores que se atrasam, que cometem algum ato de indisciplina, que vão lá, né, colocam o valor e depois no final do ano gera churrasco para os funcionários, né, eles distribuem aquela coisa toda. Então, multa na caixinha, desconto no salário. Agora, eu acho que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Galo, porque você não pode punir o time, né? Mas também não sei como é que tá a relação, como é que ele tá nesses treinamentos desses dias, a gente vai ter que aguardar. O fato é que na resposta para o elenco, né, que você precisa dar em casos como esse, ela aconteceu. O jogador foi punido. Agora, vida que segue. Então acho que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Galo, que tem retornos importantes. O Hugo Souza volta de suspensão e da data FIFA da seleção. O Matheus Bidu volta de suspensão. O Memphis e o Garro, que jogaram 25 minutos contra o Santos. Vamos lá, né? Ô Memphis, chega, né? Tá bom? Não tem jogo da Holanda pelos próximos dias, vai ter que jogar pelo Corinthians. Então, já jogou lá, se reapresentou, entenderam que ele podia só alguns minutos, pois agora não tem mais desculpa. Agora o Memphis vai ter que ser titular, inclusive. E resolver, tá? Mata no peito, porque é dele que a gente cobra mais resposta dentro de campo. O Garro, se ele começar no banco, entrar no intervalo, eu até vou entender, porque ele ficou um mês afastado aí com uma lesão na panturrilha, tá recuperado e tudo mais, mas também acho que dá para ser titular. No caso do Memphis, não tem desculpa alguma, ele precisa ser titular nesse jogo e dar a resposta em campo. Aí já começa a mudar, né, gente? Porque aí nós já temos o Hugo Souza de volta, você já tem o Bidu na esquerda, você já tem o Memphis e o Garro começando, com o Yuri, tem o Guinegão se ele quiser, ou seja, já temos uma estrutura melhor. E André Carrilho definitivamente de volta sendo relacionado. Essa é a tendência. Ele era para ter sido no jogo contra o Santos, mas está recuperado, está trabalhando com bola normalmente, deve ser relacionado para ganhar alguns minutos nesse jogo e trata-se de uma baita notícia, porque o peruano joga muita bola e ajuda muito o time. Agora tem um probleminha. O Gustavo Henrique recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O André Ramalho, até onde a gente sabe, ainda não se recuperou. Ele estava em transição física. Vamos ver como é que, qual a resposta dele durante essa sexta-feira para ver se ele consegue ser relacionado. Se ele for relacionado, não sei se ele vai para o jogo. Se ele for para o jogo, beleza. Agora, se não, é João Pedro Choca e Kaká, Félix Torres, Kaká. Ou ele vai improvisar o Ranieri ali, acho difícil, né? Porque o Dorival disse há 2 jogos que o Kaká tem toda a minha confiança. Quando ele cometeu aquele pênalti, né? Que não foi pênalti, mas enfim, né? Que ele acabou prejudicando o Corinthians naquele jogo contra o Inter. O Kaká tem toda a minha confiança, disse o Dorival. Então não sei. Sem o Gustavo Henrique e o André Ramalho, você tem o Choca e vai ter que colocar um deles. O Angileri ali, improvisado, como ele tem jogado, normalmente numa linha de 3, né? Com 2 zagueiros, aí acho loucura. Acho que ele não vai fazer isso. Vai manter os 3 zagueiros? Acho que agora ele não precisa. Tá ganhando mais peças do meio para frente. Então vamos ver como é que o Corinthians trabalha esse jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, uma coisa precisa acontecer. Postura. O que aconteceu na Vila Belmiro, que fique na Vila Belmiro. Porque aquela postura é inexplicável, inaceitável, injustificável. E agora é diante da torcida. No jogo passado, depois de 7 jogos sem ganhar em Itaquera, o Corinthians venceu o Mirassol. Daquele jeito, né? Mas ganhou. O Mirassol foi muito melhor, teve mais finalizações, teve mais posse de bola e perdeu por 3-0. Isso é o futebol. O Corinthians chegou 3 vezes no gol e marcou as 3 vezes. Beleza. Mas, no contexto, o Mirassol foi melhor.
E agora contra o Atlético Mineiro? O Galo tá mal, gente. Arrancou um empate contra o Cruzeiro no Clássico, porque era clássico, né? Porque os dois times não estão na mesma prateleira hoje, nem na tabela, né? E com o Corinthians é confronto direto. Os dois têm 33 pontos. E é um Galo instável, sim, que dá pra você ganhar, jogando na frente da sua torcida. Então, o que precisa acontecer efetivamente, independentemente do resultado, é que esses caras corram desde o primeiro minuto até o minuto 100. Porque você sabe melhor do que eu. Se o resultado não vier, por alguma circunstância, mas os caras correrem, vocês sabem que, beleza, o torcedor vai ficar puto, vai ficar chateado, mas ok. Agora, se jogar como jogou contra o Santos, contra o Sport, esquece, aí o bicho vai pegar. Aí vai dar treta. Porque aí no final do jogo é lenha, se o resultado não vir. Então, a postura precisa mudar, é a primeira coisa. É o Corinthians entender que fez uma cacaca na Vila Belmiro, em termos de postura, de atuação, e os minutos finais provam, né, que o time deu uma reagida, né, quando entrou no jogo, gerou até um desconforto para o Santos, chegou a flertar com uma possibilidade de empate. Então vai ter que jogar mais. Vai ter que jogar mais e vai ter jogadores agora para isso. Porque aí você já resolve o problema da lateral esquerda. Na lateral direita, o senhor Mateuzinho precisa, né? Porque ele tem qualidade, ele tem sido importante, mas não pode ficar tão desligado como ficou na Vila. Isso vale para ele, para o Bidon, para o Maicon, para toda essa galera aí. Que eu não sou nem tão detrator como muitos aí acham que o Maicon não tá jogando nada. Eu acho que o Dorival recuperou o Maicon. Acho que ele fez grandes jogos. Na Vila Belmiro, ninguém jogou bem. Do meio campo, então, esquece. Esquece. Mas eu acho que ele ainda pode dar uma resposta boa ao Maicon, o Bidon. Aí você começa com o Garro, Memphis, Yuri. Melhora. Melhora e aí a resposta precisa vir na atitude. É o que eu espero, é o que eu imagino que vai acontecer diante do Atlético nesse sábado na Neoquímica Arena. E você? Corinthians tem que reagir, cara. Tem que, pelo menos, dar indícios de que o time estará consolidado às vésperas da Copa do Brasil. Não pode largar o campeonato, achar que está na semifinal e agora que eu não vou ser rebaixado mesmo, que se dane. Não, porque aí vai chegar totalmente chapa fria lá no final, sem ritmo de jogo, sem foco, sem mobilização, sem entrosamento. Não façam isso. Se dá para usar o brasileiro para se preparar, aí sim. Agora, cumprir tabela só, esse é o meu medo. Que o Corinthians apenas fique se arrastando no campeonato. Aí vai chegar muito mal para pegar o Cruzeiro. Tem que chegar bem. Pelo menos é o que eu defendo. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Memphis ontem não quis jogar 90 minutos porque ele estava com medo de se lesionar. Essa é a informação que eu tenho. Ele acho que ficou traumatizado. Ele voltou da data FIFA da outra vez. Foi para o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo que ele não queria ser titular. Ele até aceitou quando o Dorival falou que ele estaria no jogo, mas ele ficou extremamente aborrecido. Saiu a escalação titular, ele ficou injuriado. E aí, para ajudar, ele me lesiona ainda no primeiro tempo. Um estiramento na coxa. Aí ele ficou doido da vida. Ele não queria lesionar. Claro, ninguém quer. Por conta disso, ele chega a uma conclusão que ele tem que tratar. Chega, agora eu só vou entrar em campo quando eu tiver 100%. E aí ele trata 3 semanas, se eu não me engano. Vai para a seleção da Holanda, chega, joga, marca gols, participa, enfim. O jogo da seleção da Holanda foi no domingo. Foi o jogo da seleção da Holanda contra a Finlândia. Ele fez um gol de pênalti, enfim. Participou da partida. Para voltar para o Brasil, ele teve segunda, terça, entre um jogo e outro, né? Quase três dias, né? Porque o jogo contra o Santos é só às 21h30, correto? Mas ele não poderia jogar, ele não poderia atuar ontem 90 minutos e nem 45, porque ele estava com medo de se lesionar. E ele já havia culpado a comissão técnica pela lesão dele. Ele pode dar uma entrevista, falar que não.
Ele pode marcar 3 gols, sendo dos 3, 4 de bicicleta no sábado, e dar uma entrevista maravilhosa, e detonar todo mundo, porque ele está esperando isso, né? É que ele não conseguiu ainda. Aquela promessa que ele fez de falar, ele não conseguiu fazer ainda, porque é o famoso oportunista. Ele está esperando ele brilhar para ele falar. Porque já se ele tem algo a dizer, por que ele não disse depois do jogo contra o Mirassol? Se ele tem algo a dizer, por que ele não disse depois do jogo contra o Santos? Entendeu? Mas ele quer brilhar, esperar aquele momento dele, aquele momento maravilhoso dele para soltando os cachorros, né? Como um termo que o pessoal costuma dizer, né? Mas ontem ele não podia jogar porque ele deixou claro lá dentro que estava com medo de lesão. Ele não se recusou a jogar, claro. Ele não se recusou a jogar. Ele deixou claro que ele estava com medo de sofrer uma lesão e por isso ele não podia jogar 45 minutos. Eu critiquei aqui ontem, para quem fala que eu não critico, fiz até 1 minuto de silêncio, critiquei duramente o Lucas Silvestre e o Dorival. Porque no intervalo do jogo ele me veio com um Kaique. Isso não existe, mas eu preciso dizer para vocês que ele não podia ir com o Memphis e nem com o Garro no intervalo. Entendeu? Nem se ele quisesse. Porque o Memphis estava com medo de lesionar e queria jogar menos minutos. Tá feliz, tá sorrindo, mas jogar não. Agora, querem passar pano pro Memphis, querem falar que é perseguição, querem falar que querem o Memphis fora do... Isso é uma viagem muito grande. Eu fui chamado de passapano do Memphis por muito tempo. Eu gosto muito do Memphis, vou gostar para sempre. Não, eu sou um analista de futebol. O Memphis mereceu todos os elogios que eu fiz na temporada passada. E eu acredito que estou sendo justo que o Memphis mereça todas as críticas que eu estou fazendo agora. Entendeu? Porque é o seguinte, por que ele estava com medo de jogar pelo Corinthians e pela seleção não? Eu queria saber, é o clima? Na América do Sul é mais fácil machucar? Na Europa não é tão fácil machucar? Eu queria entender. Então ele não podia jogar 45 minutos. Ele podia jogar 25, 30 no máximo. Mas ele não podia jogar 45 minutos. E eu pergunto, ele estava com medo, é o direito dele, o treinador não pôde colocar, né, o auxiliar não pôde colocar, ninguém pôde colocar ele para jogar, porque ele estava com medo. Ele falou, ó, eu vou lesionar, então não dá, enfim, aquela coisa toda. Então eu pergunto para vocês, por que na seleção da Holanda deu? Eu queria que os torcedores que ficam defendendo o Memphis me respondam isso. Por que na seleção da Holanda deu para jogar e no Corinthians não? Eu vou te dar um argumento. É porque teve a viagem. É o único argumento que você tem. Porque ele jogou no domingo. Ontem foi quarta. É um jogador que hoje se acha dono do time, tá? E falei aqui no almoço com a Fiel e vou repetir. O Memphis Depay. A impressão que me dá é que ele acha que está fazendo um favor pro Corinthians. Sabe quando você é mal atendido? Tá? Eu tenho uma crítica à cidade de Santos, uma cidade maravilhosa. Adoro morar na cidade de Santos. Mas eu tenho saudades do atendimento de São Paulo. O santista te atende como se você estivesse fazendo um favor para ele. Você acaba de chegar no lugar, é 11 horas da noite, e eles falam assim, o negócio fecha meia-noite. Quando viver, vocês vão pedir mais alguma coisa que a cozinha vai fechar. Aí desculpa, eu não queria atrapalhar. Eu achei que tinha 1 hora ainda aberto aqui. É assim, a impressão que me dá é que o Memphis, ele acha isso. Ele acha que entrar em campo é fazer um favor. Pô, ele colocou isso na letra de rap dele. A gente escreve o que a gente sente. A boca fala o que tá cheio o coração. E ele, na música dele, no rap que ele fez, ele falou: 6 anos sem ganhar um título, comigo aqui ganhou em 6 meses. É isso, velho. Boa noite, meu irmão. Qual a boa? O mimado vai jogar ou não? Ah, e deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu já estou cravando aqui que o Memphis vai jogar sábado. Titular. Tá cravado. O Memphis é titular sábado. E o Garro não. E o Carrillo não deve voltar. Que a informação é certeira. Entendeu? O Carrillo ainda tem o treino de amanhã para dar uma analisada, mas acho muito difícil. Eu não estou cravando ainda nada do Carrillo. Mas eu, pelo que me falaram, hoje uma resposta de uma fonte muito importante me disse, acho muito difícil.
Boa, Fiel. Então, essas informações aí, vários cortezinhos pra vocês. Amanhã, cara, é vencer ou vencer. É, como o Vitória venceu 5 pontos da zona de rebaixamento, hein? E tem time com um jogo a menos, cara. Olha o que esses caras fizeram. Eles conseguiram esses bandos de. Cara, não é nem ficar falando tantas palavras de baixo calão pro YouTube não. Né? Então, cara, os caras são muito frouxos. Os caras são. Não, uma preguiça danada, cara. Os caras escolhem jogo pra jogar. Era pra gente estar tranquilinho ali com 40 pontos, 42 pontos, tá ligado? Se não fosse tantos jogos, principalmente em casa. Fora de casa, é, dá até pra aceitar perder, mas não com essa postura de quarta-feira. Postura contra o Sport, contra o São Paulo, quando perdeu no Morumbi. Postura de time que não quer nada, só quer, isso aqui vamos jogar em casa. Amanhã os caras vão dar vida, porque tá em casa. A torcida ali a 8 metros deles, torcida organizada, Gaviões, camisa 12. Aí os caras correm, né? Os caras são mimados, mano. É o elenco mais mimado da história do Corinthians. Cara, ano passado, quando a gente tava brigando contra o rebaixamento, depois que chegou as contratações, e a gente via que os caras estavam jogando bola, tava querendo, só que o resultado não via. Eu falava assim, pô, esses caras não merecem ser rebaixado, mano. Os caras estão dando a vida. Os caras não estão dando a vida, tá ligado? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Valeu. Até amanhã não, até daqui a pouco, pô. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até a próxima, valeu, é nóis.